Isaías, capítulo 26, versículo 4. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 7. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Foi por causa da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas indivisíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa da fé ele foi declarado justo. E o próprio Deus afirmou que aceitava os seus dons. Embora estando morto, Abel continuou falando pela sua fé. Pela fé, Enoque foi levado embora para que não experimentasse a morte e não fosse mais encontrado, porque Deus o levou. E antes de ser levado, foi dito que ele agradava a Deus. Mas é impossível agradar a Deus sem a fé. De fato, quem se aproxima de Deus deve acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, ao ser adivisado divinamente sobre coisas que ainda não via, Noé levou isso a sério e construiu uma arca para salvar a sua família. Por essa fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. Um exemplo de superação pela fé é a história de José, que apesar dele ter sido vendido pelos próprios irmãos como escravo e ser acusado de abusar da mulher de Potifar, ele sempre acreditou no Deus que ele servia. E Deus honrou a sua fé, tornando ele governador do Egito. Então, se qualquer obstáculo aparecer na nossa vida, a gente pode superar qualquer um, se a gente ter fé em Deus. Boa tarde, aluna Ingrid Rayane, do segundo ano B. Eu vou recitar Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olá, meu nome é Sóstenes e eu vou estar lendo aqui um versículo da Bíblia que fala sobre fé, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A gente pode colocar como uma definição da fé acreditar e ter confiança em algo ou em alguém, ainda que não haja provas. E na Bíblia diz também no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, o que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, aqui está dizendo que para você agradar a Deus, você precisa ter fé. Você precisa primeiramente crer nele. E a fé a gente pode aplicar em várias coisas na nossa vida. Primeiramente, como a fé em Deus, e você também pode ter fé nas coisas que você deseja conquistar. Mesmo que tudo aponte pro negativo, para dizer que não vai, que não é possível, mesmo assim você acredita e tem a plena certeza de que sim, é possível. E isso é a fé. Não que eu seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra,
resumir a minha história numa só canção. Se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Meu nome é Bárbara e eu vou agora ler os versículos do capítulo 147 de Salmos 4 e 5 e depois eu vou fazer uma breve explicação aqui. Aqui diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. A grandeza de Deus é tão impactante que não se pode entender ou explicar. Para que nós consigamos explicar alguma coisa, primeiro precisa entender. E o ser humano nunca conseguiu fazer isso e provavelmente nunca conseguirá. É algo muito, muito além da nossa capacidade de raciocinar. Outra coisa, a cada ano a ciência descobre cada vez mais e mais coisas a respeito do universo, da natureza e do próprio ser humano. Isso significa que a criatividade do Criador é infinita e observar a sua criação nos ajuda a ter uma breve noção, uma pequena noção da sua grandeza, sabe? Então é muito importante sempre a gente procurar raciocinar a respeito dessas coisas, entender que nós também somos obra desse grande Criador, o maior de todos. Muito obrigada. E você, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, caminho amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, caminho amor tão grande assim. Vou contar nesse local, que dá gosto de relatar, sobre a fé, que supera tempestades. Uma fé impregnada no povo brasileiro, nordestino, piauiense e oiriense, que usa para passar por tempestades, que nunca desiste de lutas, capaz de superar problemas, pois força de vontade é o que esse povo tem. Oi, eu sou Raquel, eu sou do 3º ano A e a passagem que eu escolhi fala sobre a natureza da fé e está em Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, aqui fala que os antigos, os nossos antepassados, eles obtiveram os bons testemunhos pela fé. Então, isso mostra que a gente tem que sempre ter fé e confiar em Deus para tudo, porque a fé torna o impossível possível através de Deus. Olá pessoal, eu sou o Ricardo da TTJA e estou fazendo parte do projeto Vivo para Ter Filho. Então, eu quero falar um pouco sobre a fidelidade de Deus. Jesus disse que no mundo teríamos aflição, mas Ele venceu o mundo. E sim, se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, porque Deus é fiel para conosco. Mesmo no momento que não somos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. E o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz foi para que eu e você pudéssemos receber a graça dada por Deus. E é essa graça que nos mantém vivos de pé para acordar todos os dias e ir à luta. Então tenhamos fé
e confiamos na fidelidade de Deus, porque com Ele nós podemos todas as coisas. Como diz o apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio. Bom, eu vou ler somente um versículo da Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: porém, as pessoas que não põem a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente creem em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Eu vou recitar um versículo que está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Ele diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu assim: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que ele tentou passar para nós com esse versículo é que, independente da tentação que seja a maldade contra nós, sendo ela de inimigos até parentes próximos, a pessoa tem que perdoar. Tipo, que nem aquele velho ditado, amor ao próximo. É mais ou menos isso. A mensagem que eu tenho para passar para você é sobre um cara que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. Que o nome dele é Jó. Jó foi um exemplo de fé. E até hoje é um exemplo de fé. Jó, ele foi um cara que tinha tudo e perdeu tudo. Ele tinha seus filhos e perdeu todos os seus filhos. Ele tinha seus bens e perdeu todos os seus bens. E tinha sua casa e perdeu toda a sua casa. Perdeu tudo. De um dia para a noite, Jó perdeu tudo. Mas mesmo ele perdendo tudo, ele não perdeu a sua fé. Ele continuou firme com a sua fé. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por momentos difíceis, tenha fé, que a sua fé vai restaurar a sua vida, vai fazer você ficar de pé, vai fazer você conquistar mais e mais na presença de Deus. Sou Norbert Emanuel, terceiro ano A, e vou falar sobre o tema fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai falar a seguinte frase: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa frase ela vai dizer que não devemos olhar para nossas dificuldades, porque se tivermos fé em Deus, Ele vai preparar o melhor para nós. Um exemplo de uma pessoa que tinha muita fé era Daniel. No reino que Daniel vivia, várias pessoas queriam derrubar ele de ser governante e criaram uma lei para tentar derrubar ele. Mas só que Daniel era um homem que tinha muita fé. A lei era de que as pessoas desse reino não podiam adorar o nome do Senhor durante um período de tempo, mas Daniel desobedeceu e continuou adorando o nome do Senhor. E com isso ele foi jogado nas covas do leão. Chegando lá, nenhum leão atacava Daniel, porque ele sabia que Deus é quem comandava a situação.
E com isso, o rei, vendo a situação de Daniel, que nenhum leão atacava ele, mandou tirar Daniel e mandou que todos do reino adorassem o nome do Senhor, porque ele era o Deus vivo e todo-poderoso.